Olá, povo abençoado! Boa tarde! Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estou mais animada do que ontem. Tô pegando aqui a Bíblia para a gente fazer uma reflexão aqui. Ontem, como eu falei para vocês, estava um pouquinho com dor de cabeça. Acredito eu que é o óculos querendo o outro. E aí os olhos doendo muito, né? Passei o dia meio... Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. E estou aqui. Já refleti uma mensagem com vocês pela manhã e agora vou refletir mais uma vez com vocês a palavra do nosso Deus. Nessa tarde linda, louvado seja Deus. Amém? Vamos lá? Vamos refletir aqui um pouquinho. E a mensagem deste momento está no livro de Gênesis, né? O primeiro livro do nosso... Primeiro livro, né? Da nossa vida. O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Nós iremos refletir nesse momento, né? Que diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha aqui. Aqui está falando, né, queridos, das lindas árvores que o nosso Deus criou, que o nosso Deus fez lá no Jardim do Éden, né? E aqui está focando duas árvores, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Onde aqui, né, Deus está falando também sobre as lindas árvores frutíferas, né, que servem de alimento, as árvores que Deus criou para que a gente pudesse se alimentar dos seus frutos, maravilhosos frutos esses, né? E tem as duas árvores, né, a da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que a árvore da vida simboliza a comunhão com Deus, né? Aqui no versículo 9, assim como está escrito, né? Nós estudando um pouquinho mais profundo, a gente vai saber o significado, né, da árvore da vida, que está plantada no meio do jardim do Éden, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que ela nos leva à autoridade, né, da obediência a Deus, né, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual tinha o fruto, e Deus disse para Adão e Eva não comer daquele fruto, né? Então, ela estabelece para nós a obediência. E a árvore da vida, né, simboliza a comunhão eterna com Deus, né? E nós sabemos que se vivemos em obediência, teremos vida. E travou o celular aqui, misericórdia. Tá ruim, viu, queridos? Quando travar assim, considerem a câmera do celular quebrou, e aí tem horas que ela trava, mas dá certo, em nome de Jesus dá certo, glória a Deus, porque ainda está dando certo. E eu estava falando sobre a árvore da vida. Quando obedecemos a Deus, teremos vida, e a obediência leva à eternidade, né, a vida eterna. Mas quando voltamos para a desobediência leva à morte, e ainda à morte eterna, né? Então, que de acordo com a palavra de Deus, nós venhamos, né, buscar sermos obedientes ao nosso Deus para termos vida em obediência. E tem a reflexão aqui que diz: alimento provido por Deus. Deus tem provido o ser humano com muitos recursos para satisfazer ao apetite natural. Ele tem exposto diante deles, nos produtos da terra, uma variedade abundante de alimento que é agradável ao paladar e nutritivo ao organismo. Desses, nosso benevolente Pai Celestial diz que podemos comer livremente. Gênesis 2,16, lá está escrito. Podemos saborear as frutas, os vegetais e os grãos, sem violar as leis do nosso ser.
Esses ingredientes, preparados do modo mais simples e natural, nutrirão o corpo e preservarão seu vigor natural sem o uso de alimentos cárneos. Eita, queridos, como seria bom se todos nós, né, vivêssemos nos alimentando somente, como diz aqui, né, dos vegetais, dos grãos, das frutas, sem violar as leis, né, do nosso ser, as leis. Deixa eu desligar aqui, queridos, a internet, para que ela não nos atrapalhe com as suas notificações, não é verdade? Como seria bom, queridos, porque nelas estão todos os nutrientes que nosso corpo precisa, todos os nutrientes, né, para a nossa saúde, para o vigor da nossa vida. Mas, infelizmente, são tantas coisas nesse mundo, né, para que a gente coma, se alimente, coisas que não é nem alimento e o ser humano compra para comer. Mas, se a gente focar e buscar, a gente consegue cada dia melhorar alguma coisa, cada dia melhorar, né? E aqui diz assim: as pessoas que se têm habituado a um regime muito condimentado, altamente estimulante, têm um gosto não natural e não conseguem apreciar do pronto o alimento simples. E é verdade, queridos, a gente quando come, tem pessoas que se acostumam fácil, né, com comida natural, mas tem outras pessoas que não conseguem. Não, eu não consigo, eu não consigo. Porque o paladar é aquele paladar, né, cárneo, né, animal, tudo que vem de carnes, né, isso que dá um paladar gostoso e tudo, são comidas realmente saborosas, gostosas, né, nossa, enche o nosso paladar. Mas as comidas naturais, amados, são as melhores, porque é elas que dão saúde, elas que dão vigor para a nossa vida, né? Levará tempo até que o gosto se torne natural e o estômago se recupere do abuso sofrido. Mas os que perseveram no uso do alimento saudável, depois de algum tempo, o acharão agradável ao paladar. Seu, Seu delicado e delicioso sabor será apreciado e será ingerido com maior satisfação do que se pode encontrar em noviças iguarias. Aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, está escrito: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Fala do alimento, né, queridos? E esses alimentos que não são naturais, né? Criados por Deus mesmo, que são frutas, grãos, vegetais, legumes, né? Sabemos que o restante disso é tudo industrializados quimicamente, né? E como são. E basta a gente ir em um médico, né? Hoje em dia, graças a Deus, os médicos, a primeira coisa que eles fazem quando você vai se receitar, quando você está com algum problema de saúde, a primeira coisa que eles fazem é mudar a sua alimentação. Então, é por certo, né? Na verdade, é bíblico. Deus nos orientou a nos alimentar de comidas naturais, né? E cada vez mais as químicas aumentam, né? Nos animais, nas plantações, né? Feliz é aquele que tem a sua roça para fazer o seu plantio, né? Para não estar dependendo de comprar coisas que foram passadas por química, né? Por indústrias. Mas que Deus nos ajude, queridos, a buscar mais e mais conhecimento da palavra de Deus, porque Ele nos orienta o que devemos comer, o que devemos beber, né? E que venhamos ter mais saúde para honrar e glorificar o Senhor, para adorar o nosso Deus, porque quando a gente está doente, realmente a gente não consegue adorar, né? Ninguém é feliz quando está doente. Mas que Deus continue nos ajudando a buscar sabedoria, conhecimento, né, na palavra de Deus, porque temos muitos materiais, né, que nos ensinam como devemos nos alimentar, para que assim nós venhamos ter vida aqui nesse mundo, né, e para que assim também a gente não venha entrar em alimentos que só nos fazem mal e sofrermos aqui nessa vida, né, com tantas doenças incuráveis. E Deus nos dá, né, pratos cheios, porque temos
verduras, frutas, abundante, com certeza. Né? Se você chegar na feira livre, a gente só encontra frutas e verduras, legumes, vegetais, né? Certo que tem muitos que já são colocados algumas químicas, infelizmente, né? Alguns ainda trabalham com isso, mas a grande maioria faz bem, sim. Né? Mas os industrializados, enlatados, né? Infelizmente, não faz bem algum. Mas que Deus nos oriente, que nós venhamos buscar no Senhor orientação, sabedoria, né? Para sabermos assim nos alimentarmos também de forma certa e saudável, para que tenhamos vida e vida abundante aqui nesse mundo. Amém? Deus seja louvado por sua vida. Um ótimo fim de dia para você e sua família. Não esqueça de compartilhar essa mensagem para que outras pessoas também se alimentem, né, da palavra de Deus juntamente conosco. Em nome de Jesus. Um forte abraço e até breve.